Olá, seja bem-vinda a essa aula. Meu nome é Priscila Ribeiro, sou psicóloga. Eu tenho trabalhado bastante com projetos de emagrecimento e comportamento alimentar e também tenho me dedicado a atender bastante casos de ansiedade. Tenho me dedicado a atender e a estudar essa questão. Eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e ao final desta nossa conversa, que vai ser dividida em duas aulas, nós vamos conhecer os principais pensamentos sabotadores que fazem parte do processo de emagrecimento, relacionados a uma alimentação saudável e também a atividade física. Também nós vamos entender um pouco mais de como é que funciona esse processo de mudança, que etapas inclui. Vamos aprender algumas noções também para que a gente possa gerenciar melhor o tempo. E vamos entender também um pouquinho sobre mindfulness e relacionado à alimentação. Depois eu vou explicar direitinho o que que é, mas talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar por aí, porque é um termo que está sendo bastante discutido, né? Enfim, então vamos lá, vamos começar propriamente com o nosso conteúdo. Vamos começar falando sobre os processos de mudança. Esse eu acredito que seja um dos tópicos mais importantes de tudo, porque é o que faz com que a maioria das pessoas desista, né? A falta desse entendimento. Ou seja, o que é realmente um processo de mudança? Como é que eu sei que eu estou avançando nessas etapas, né? Que etapas fazem parte desse processo, na verdade? Porque muitas pessoas acham que quando a gente vai conquistar alguma coisa, seja vida saudável, enfim, qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida que seja significativa, muitas pessoas acreditam que é uma coisa linear, assim, né? Vai acontecendo uma coisa, depois outra, depois outra. Isso quando não tem nem a percepção do processo, né? De passo a passo. Tem a ideia de que vai acontecer tudo da noite pro dia e que as coisas vão ficar assim para sempre. E bom, não é bem assim que acontece. Em todo o processo de mudança, nós temos algumas fases. Eu vou tentar simplificar assim, os conteúdos para vocês, né? Não utilizar tantos termos técnicos, mas em alguns momentos eu vou trazer isso até para que fique de uma forma bem didática, né? Vocês entendam a teoria, mas também com bastante exemplos. Então, vamos pensar assim, os processos de mudança, eles iniciam lá com a nossa intenção, né? A nossa percepção de que algo precisa acontecer. Isso já faz parte do processo. Então, se eu começo a me incomodar com a minha saúde, com a minha vida, com o meu peso, seja o que for, isso já faz parte do início, né? Que a gente começa, aí a gente vai começar a pensar o que que eu faria se eu fosse realmente tentar modificar isso na minha vida. Aí já é uma outra fase também, que a gente chama de pré-contemplação, né? A gente tá ali olhando, observando o que que é que eu faria se eu quisesse emagrecer, por exemplo. Quando a gente já passou dessa parte de entender o que faria e começa a realmente traçar metas, aí a gente está contemplando realmente esta mudança, tudo isso que precisa acontecer. A gente está colocando objetivos e metas para que a gente chegue em uma transformação. Depois, a gente vai passar para ação propriamente dita, né? A gente vai começar a colocar em prática tudo aquilo que a gente planejou na etapa anterior. Depois da ação, a gente tem a manutenção, que é onde a gente precisa continuar e manter essas mudanças. Dentro dessa manutenção, a gente pode ter, por exemplo, uma recaída, né? E é completamente comum. Então, nós vamos ter recaídas. Às vezes, a gente vai voltar lá para a primeira etapa, lá para a parte da negação, que é onde a gente tem a recaída, acaba esquecendo que aquilo é um problema. Por exemplo, quando a gente pensa assim, chegou a sexta-feira, né? Desligo o meu modo dieta e eu entendo que eu tô no final de semana, aí eu como uma coisa, já que eu comi hoje na sexta noite, então até o domingo eu entro em negação, né? Posso comer o que eu quiser, não tenho mais consciência do meu processo. Aí como é que é na segunda-feira? Aí as pessoas já acham que não vão conseguir, que não vão dar conta, porque elas não entendem de modo ampliado que isso também faz parte do processo de mudança. Eu preciso entender
que toda transformação e toda mudança que a gente faz na vida tem altos e baixos. Então, tem dias que eu vou estar mais focada, que eu vou estar. Vai ser mais fácil eu fazer as minhas escolhas. Tem outros dias que nem tanto. E tem dias que eu vou fazer escolhas ruins. E tá tudo bem, porque isso também faz parte. O que realmente vai contar no meu resultado final é o quanto mais escolhas que estão alinhadas com o meu objetivo eu faço, né? Eu não gosto de usar escolhas boas ou ruins, fica mais fácil de entender, mas eu acho que divide muito, né? Um pensamento muito polarizado também não ajuda. Depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas quanto mais escolhas alinhadas com os meus objetivos eu escolher, mais eu vou estar ajudando os meus objetivos. Agora, não significa que se eu tiver uma recaída, eu não sou capaz de começar o processo de novo. Aliás, isso é totalmente esperado. E qual é que é, o benefício de eu entender que eu vou enfrentar dificuldades, que eu vou ter uma recaída? É eu estar pronto e preparado para lidar com esses momentos difíceis. Porque se eu simplesmente viver na ilusão de que tudo vai ser lindo, maravilhoso, eu vou fazer essa transformação e vou me manter lá na fase da manutenção para sempre, eu vou me frustrar, né? E aí a gente acaba entendendo que o processo de mudança, o processo de emagrecimento principalmente, muitas pessoas acreditam que é pavoroso, que é horroroso, né? Que é difícil, mas porque elas acabam se frustrando muito com essa questão. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter consciência de quais são as etapas desse processo de mudança, certo? Aí, tudo bem, eu já entendi, né? Que tem etapas, que é um processo, tem altos e baixos, que eu preciso me concentrar nisso e entender e estar preparado para lidar com as dificuldades. Mas e como é que eu me mantenho motivado para fazer as coisas, né? Certo. Aí a gente precisa falar que a motivação. Existem vários tipos de motivação, né? Tem aquela que vem de fora, como por exemplo o peso na balança, ou quando a gente se olha no espelho e se gosta, né? Mas tem que ter também o que realmente funciona é aquela motivação que vem de dentro, né? E que é autônoma, ou seja, ela não depende de aspectos externos da nossa personalidade, do nosso comportamento. Ou seja, eu consigo me regular, regular as minhas emoções, a ponto de entender o que eu preciso fazer para me manter motivado. E o que realmente significa ser motivado? Será que eu tenho que ser uma pessoa feliz o tempo todo e super alegre em fazer uma mudança, em fazer uma atividade física? Será que eu sempre tenho que gostar? Né? Essa é uma outra ilusão que muitas pessoas têm. Às vezes, eu não vou estar motivada, eu não vou querer fazer, mas eu entendo a importância que aquilo tem. Eu entendo que aquilo está alinhado com um objetivo muito maior, com algo que é importante para mim. E aí, quando eu faço aquilo, quando eu vou fazer, eu não tô motivada, não tô feliz, não tô querendo, né? Mas depois que eu faço, eu me sinto bem. Por quê? Porque eu cumpri com algo que está alinhado comigo, com os meus valores, os meus objetivos. Então, a motivação, ela não necessariamente está relacionada com estar feliz, estar totalmente pronto e motivado a fazer, né? Às vezes a gente primeiro precisa fazer para depois estar motivado. Aí, logo depois a gente vai falar um pouco mais sobre como identificar os próprios valores, como definir quais são os seus valores e como ter comportamentos baseados em atitudes valorosas, né? Que a gente chama quando a gente tem comportamentos que estão alinhados com esses valores, a gente vai chamar de atitudes valorosas, certo? Vamos lá então. Falamos da motivação, das etapas de mudança e sobre um pouquinho sobre motivação. E como é que eu faço então para entender o que é disciplina, né? Porque como eu falei assim, que nem sempre a gente vai estar motivado para fazer as coisas, mas a gente vai ter que fazer mesmo assim, né? Porque a gente entende que isso está relacionado com os nossos valores. Isso é ter disciplina. Agora, não é a mesma coisa que eu me manter rígida numa ideia ou em coisas que eu preciso fazer sem levar em conta alguns momentos que, bom, por que eu não tô a fim de fazer a minha atividade física? Será que eu tô me sentindo mal fisicamente? Será que eu tô
né, não sei, tô com alguma dor, alguma coisa no meu corpo e eu tô resfriada, e aí eu não consigo respeitar isso, ou tô triste mesmo, né? Às vezes as nossas emoções nos deixam afetadas. E aí, como é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para respeitar isto sem atropelar o meu objetivo? A gente vai entender um pouco mais também quando a gente fala de valores, mas agora eu já vou adiantar dizendo o seguinte: isso é flexibilidade. A gente precisa entender que em alguns momentos a gente vai também honrar os nossos sentimentos, a nossa necessidade do nosso corpo naquele momento e não vai lá fazer atividade física, ou vai tomar decisões alimentares que não necessariamente são aquelas prescritas. E depois a gente tem que ter noção que na flexibilidade a gente consegue voltar ao plano original, né? E voltar a fazer escolhas alinhadas com o que a gente quer. E isso tem a ver também com o entendimento dos processos de mudança. E treinar a flexibilidade é algo que a gente tem que fazer o dia a dia. Não é assim, vocês estão entendendo esses conceitos agora, né? Mas é importante que vocês treinem isso no dia a dia. Eu costumo dizer que a gente precisa resgatar a nossa criança feliz para treinar a nossa flexibilidade. Porque a nossa criança feliz é aquela que nos permite se divertir, sentir os sentimentos, né? Quando foi a última vez que você raspou o resto da comida da panela, tomou um banho de chuva, fez alguma coisa completamente fora, né, do esperado? Quantas vezes a gente acaba ficando rígida, né, na nossa seriedade, nas nossas tarefas e não dá espaço para nossa criança feliz interna? Então, isso que eu deixo como sugestão, treinem isso, né? Por quê? Porque se vocês se manterem rígidos numa mudança, que muitas pessoas confundem com disciplina, a rigidez ela vai favorecer um tipo de mentalidade que não vai compreender os processos de mudança. E isso vai fazer com que vocês desistam ou se frustrem muito com o processo. Porque não é para ser. Claro que todo processo tem os seus desafios, né? Tem as suas dificuldades, mas também não é para ser algo traumático. Então, outra coisa também relacionada a isso, quando a gente vai tomar as nossas escolhas, né, nossas atitudes, a gente às vezes foca muito no que tá perdendo. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer atividade física e eu considero que eu não tenho tempo para isso, talvez eu esteja vendo o que eu não estou fazendo naquele tempo que eu estou fazendo atividade física, né? Então, eu sou uma pessoa muito atarefada no meu trabalho, por exemplo. Muito provavelmente eu vou ter que abrir mão de algum tempo, alguns minutos, né, no meu trabalho, para poder fazer essa atividade física. Minutos ou horas, né? Dependendo da rotina de cada um, dependendo do que cada um escolher fazer. Mas a gente também deixa de considerar o que a gente ganha com isso. Então, o que que você tá perdendo? Talvez você tá perdendo tempo do trabalho, ou tá deixando de fazer algum lazer no final de semana para fazer atividade física, para preparar a própria alimentação, que a gente sabe que toda mudança também vai exigir energia, tempo e dedicação. Então a gente tem que estar comprometido com isso, certo? E aí eu tenho que pensar e me manter focado no que eu estou ganhando nesse processo. Eu tô ganhando mais em saúde, eu tô ganhando em satisfação, eu tô ganhando em autoestima, porque sempre que a gente faz algo que está alinhado com algo importante, com uma mudança que a gente está desempenhando, isso também nos torna mais confiantes e com uma autoestima mais elevada. E já que começamos a falar, né, vamos falar então sobre gerenciamento do tempo. É importante que a gente sempre entenda o que é prioridade naquele momento. Eu deixo como sugestão aqui para vocês, depois vai ter também vocês olhem nas atividades que eu vou deixar disponível. Eu vou deixar algumas para que vocês possam fazer e acompanhar aqui o que eu estou explicando, tá? Deem uma olhadinha lá então. Mas o que vocês devem fazer? Em 3 passos, tá? Primeiro passo, vocês precisam preencher uma tabela. Uma tabela vocês podem fazer ou no computador. Eu recomendo fazer à mão, porque quando a gente escreve, a gente aciona vários recursos psíquicos que nos ajudam muito a ter um entendimento muito maior e um resultado muito melhor, tá? Mas faz da forma que ficar mais fácil para você.
faz uma lista de todas as atividades que você faz um dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Todas as atividades. De um dia típico da semana, assim, pode ser o mais cheio, o dia mais corrido que vocês têm. Certo? O segundo passo, você vai precisar fazer uma análise de todas essas coisas. E eu sei que tem muitas pessoas, por exemplo, que são responsáveis, ou pelo menos mais responsáveis, a cuidar das coisas da casa, né? As tarefas domésticas. Então vamos pegar esse exemplo. Nas tarefas domésticas, se você é responsável por fazer muitas coisas, quem que pode te ajudar nisso? Tem alguém na sua casa que te ajuda com isso? Quais os dias da semana que você pode fazer? Né? Como é que você vai fazer para delegar isso para as pessoas? E também para passar o entendimento de que você vai precisar do auxílio dessas pessoas que moram com você para poder fazer essa transformação, para poder fazer essa mudança, né? E agora, assim, fazendo um parênteses, uma das coisas que eu percebo muito que acontece é que as pessoas sentem que os outros precisam adivinhar que tem que fazer as coisas, que tem que ajudar, que tem que colaborar. Só que as pessoas não sabem, é a gente que tem que entender como é que nós vamos passar essa mensagem, né? E tornar as pessoas aliadas do nosso processo. Não adianta a gente só ficar reclamando, porque aí a gente também acaba se frustra duas vezes, né? Primeiro, porque acha que a pessoa tem que adivinhar, a pessoa não adivinha. E depois, porque a pessoa não faz aquilo que a gente quer, não corresponde às nossas expectativas. Então, isso é dupla frustração. Aí a gente tem que pensar, então, resumindo, né, esse primeiro passo, pensar o que é que tem que ser feito para que eu encontre tempo naquele dia, para que me reste algum tempo. E se você realmente anotar tudo nessa lista, talvez você perceba que tem coisas que você faz que não necessariamente são coisas muito produtivas, né? Porque às vezes a gente acaba perdendo algum tempo por falta de organização, por falta de planejamento, até o tempo que a gente fica nas redes sociais, né? Fica prestando atenção em algumas outras coisas aleatórias, e tudo isso, se você for somar aí 10, 20 minutos que a gente passa meio atrapalhado, né? Sem planejamento, já dá para fazer uma atividade física, já dá para preparar uma alimentação, né? Então é importante ter essa visão mais ampla, né? Do nosso dia, das nossas tarefas. O que nos leva ao segundo passo. O segundo, primeiro passo, fazer a tabela. Segundo passo, analisar e delegar, se for necessário, né? E o terceiro passo, a gente precisa dividir essas tarefas, fazer uma outra tabela, uma outra lista, enfim, com as tarefas que são essenciais, as tarefas que são altamente desejáveis e as tarefas que são desejáveis. Então, por exemplo, o que é essencial que eu faça naquele dia? Eu preciso tomar banho, eu preciso ir para o meu trabalho, eu preciso comer, preciso, enfim, fazer alguma coisa na casa, organizar, preciso cuidar do cachorro, dos filhos, né? O que é que eu preciso fazer naquele dia que é inegociável, não tem como tirar da minha lista. E o que é altamente desejável? É altamente desejável que eu chegue em casa e tenha, sei lá, 20 minutos para olhar a TV, ou descansar, ou para conversar com alguém que eu gosto, para tomar um café com alguém, conversar com essa pessoa. Então, isso é uma coisa altamente desejável, porque não que seja essencial, não que se eu não fizer eu vou ter algum problema, alguma consequência ruim, mas que eu gostaria muito que acontecesse. E as desejáveis, bom, são aquelas mais secundárias, né? Que eu até gostaria de fazer, mas que se eu não fizer também não vou ter nenhum prejuízo emocional ou mais concreto, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha semana em função dessas atividades. Eu não sei se vocês já estão acostumados a usar agenda, ou planner, ou enfim, alguma anotação, algo do tipo. Se não fazem isso, sugiro que comece, tá? Porque é bem importante esse planejamento, essa organização nesse primeiro momento, até para a gente poder perceber que às vezes a nossa ansiedade nos mostra que as coisas são mais difíceis do que elas realmente são. Então, às vezes eu tenho a impressão que eu não tenho tempo porque eu acho, na minha cabeça eu acredito que essa transformação ela é muito mais trabalhosa
do que ela realmente é. Então eu acho que eu vou precisar de muito mais tempo e abrir mão de muitas outras coisas para conquistar o que eu quero, e na verdade não é bem assim. Então a gente precisa, num primeiro momento, fazer essa organização e esse planejamento, né, para poder, enfim, avançar nessas etapas de processo de mudança, certo? E assim, outra coisa, né, já falando disso, que às vezes a gente pensa que as coisas são realmente muito mais complexas do que elas realmente são. Eu posso, por exemplo, começar a ter um estilo de vida mais saudável e mais produtivo e até favorecer o meu processo de emagrecimento quando eu realmente incluo isso no meu estilo de vida, né? Então, ao invés de eu subir elevador, eu posso acrescentar ali 1 minuto a mais para subir a escada, né? Ou estacionar o meu carro 2 quadras longe para dar uma caminhadinha. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é que a nossa vida, ela não que ela tenha que girar em torno dessa mudança e ser toda pensada, tem que estar o tempo todo preocupada, o que que eu vou fazer em relação ao emagrecimento. Não é isso. Mas eu posso fazer pequenas mudanças. É isso que eu tenho que entender, que as pequenas mudanças que eu faço vão contribuir, né? Hã, então, isso ajuda também a gente colocar em perspectiva esse problema que eu imagino que vai ser, nossa, algo gigantesco, algo dificílimo, e eu começo a perceber que, bom, talvez não seja tão difícil assim. Enfim, deixa eu ver aqui se a gente já falou sobre tudo. Certo. Então, já que a gente está falando sobre essa questão, né, do entendimento, da visão que a gente tem, é importante a gente falar sobre as emoções. Por quê? Porque, por exemplo, na terapia cognitiva, a gente entende assim que nenhum comportamento, nenhum pensamento, nenhum sentimento vem do nada, né? Vem sozinho. O que acontece é que antes de qualquer comportamento nós temos um pensamento e atrás desse pensamento nós temos as nossas crenças, certo? Então é como se as nossas crenças influenciassem o nosso pensamento e o nosso pensamento o nosso comportamento. Então, por mais que a gente não se dê conta, a gente chama isso de pensamentos automáticos, né? Que é aquele pensamento quente que a gente normalmente não se dá conta que ele acontece. A questão é que a gente precisa, eu quero que vocês saiam dessas 2 aulas percebendo e se percebendo e entendendo o quanto é importante a gente se dar conta do que passa na nossa cabeça. Porque quando a gente diz assim, eu não. Quando eu vi, eu já tava comendo, quando eu vi, eu já tava descansando e não fui fazer atividade física, me desmotivei. Na verdade, tem um pensamento ali. E se a gente não tiver consciência desse pensamento, a gente vai dar espaço para que ele controle muito mais ainda os nossos comportamentos. E aí, por consequência disso, também dificulte a nossa regulação emocional. O que significa a regulação emocional? Significa eu compreender as minhas emoções, entender o que elas estão me pedindo e, a partir daí, tomar uma decisão mais consciente. Mas tudo isso parte do processo, do princípio, né, de eu estar consciente do que eu estou fazendo naquele momento, do que eu estou pensando naquele momento, principalmente, tá? E se vocês quiserem, né, tem algo que eu sempre sugiro para os meus pacientes, que é o ponto de partida, né, de qualquer mudança, qualquer trabalho que a gente faz, é anotar isso. Então, por exemplo, sempre que você sentir que alguma coisa mudou nas suas emoções, nos seus sentimentos, anote isso. O que é que está passando na sua cabeça? Vai fazendo uma lista. Muito provavelmente você vai encontrar um padrão ali de pensamentos. Depois eu vou dar exemplos, tá? Inclusive tem uns nomezinhos que eles podem ter. E aí vocês vão poder classificá-los e entender que talvez alguma das suas crenças esteja favorecendo esse tipo de padrão de pensamento que acaba minando a sua emoção e o seu comportamento. Certo. Então vamos falar, né? Vamos desenvolver o assunto aqui sobre a regulação emocional. É preciso entender que nós temos gatilhos emocionais. Então, o que é que para você é um gatilho de um desequilíbrio emocional, né? É alguém que falou alguma coisa que você não gostou e aí guardou aquilo para si.
no trabalho, daí chegou em casa e já precisou dar um fim para essa emoção, né? Dar um direcionamento para essa emoção, não encontrou uma maneira. E aí a gente acaba comendo, às vezes, por exemplo, né? Que é o famoso comer emocional, quando a gente deixa que as nossas emoções acabem dizendo quando a gente deve ou não comer. Isso também está relacionado com a falta de consciência e de atenção ao próprio corpo, né? De conhecer o ponto de saciedade, por exemplo, de conhecer o que é uma fome genuína. Esse vai ser o conteúdo da aula 2, tá? Mas eu já vou adiantando que aqui está relacionado com isso. E agora, o que é importante a gente saber é que a gente precisa encontrar quais são esses gatilhos. Então, se é alguém, se é uma pessoa específica, se é uma situação específica, se é você ter ligado pro marido, pro namorado, pra namorada, e a pessoa não atender, por exemplo, né? E, e aí isso te deixa incomodada, aí você fica pensando, e aí aqueles pensamentos te deixam nervosa, você come. Então, é comum isso acontecer, mas sempre tem um pensamento que não está sendo percebido, certo? E aí, o que que acontece? É importante que a gente entenda o que é que vai suprir essa necessidade emocional. Então, se eu estou chateada com alguém, o que é que vai suprir a minha necessidade emocional de ser ouvida, de ser validada, de ser compreendida, né? O que eu preciso fazer? Será que eu tenho um jeito de eu buscar, buscar meios, né, desenvolver a minha comunicação e entender como é que eu tenho uma comunicação mais assertiva para conseguir comunicar o que eu sinto, o que eu penso, sem necessariamente ter que guardar isso para mim. E isso é o que vai satisfazer a minha necessidade emocional. Ou então, se eu estiver me sentindo sozinha, por exemplo, né? Eu acho que eu não tenho amigos, não tenho companhia, gostaria de ter mais pessoas para conversar. Bom, é certo que eu posso buscar fazer novas amizades, buscar contato com as pessoas que eu já conheço, mas aí a gente também depende um pouco, né, de algo que não está totalmente no nosso controle, que é a opinião, né, e o comportamento da outra pessoa. Agora, se tem coisa que eu posso fazer para me validar o meu próprio sentimento, como por exemplo tomar um banho demorado, tomar um chá, né, enfim, fazer uma comida que gosta, se acalentar a própria emoção. É importante a gente fazer isso também, porque quando a gente não dá ouvido e não dá a atenção que ela merece, ela vai aparecer de alguma forma, né? E seja comendo, seja em forma de doença, pode aparecer de muitas formas. Ou a gente acaba, aquele exemplo que eu dei, né, sobre ficar guardando muito aquilo que a gente quer falar, isso a gente acaba descontando em que não tem nada a ver com a história, né? Então é importante a gente entender que talvez o comer emocional ou buscar a comida talvez esteja relacionado com vários outros padrões de comportamento, né? E importante também, né, já que se vocês fizeram uma atividade antes de gerenciar o tempo de uma forma mais adequada e mais produtiva, né, alinhado com os objetivos, é importante que vocês incluam atividades de lazer programadas. Tem que existir. Lembra que eu falei da criança feliz antes, né? O modo criança feliz. Programem um momento que essa criança feliz vai aparecer, porque isso precisa acontecer. Existe muitos processos químicos, né, que acontecem no cérebro quando a gente está sob emoção intensa, e muitas vezes essa necessidade por comida, ela também pode ser uma forma de tentar compensar essa série de reações que acontecem, né? E não é só a comida que vai compensar isso, tem uma série de atividades. A atividade física, por exemplo, compensa isso. Claro que é importante que a gente insista para conseguir sentir, né, os efeitos a longo prazo, mas de imediato a gente já consegue sentir esse efeito na atividade física. E às vezes o próprio fato da gente comer algo que é mais adequado para aquilo que a gente quer, a gente acaba até se satisfazendo, né? Às vezes a gente acaba se iludindo que é exatamente só aquele alimento, só aquela coisa, ou só o comer que vai fazer com que a gente se acalme. Isso se você comer com consciência, né? Caso você simplesmente percebe e quando percebe já tá comendo, então volta lá na parte de identificar os seus gatilhos e os seus pensamentos,
porque isso vai ser fundamental para que você consiga tomar escolhas mais conscientes, né, e mais adequadas. Bem, encontrar formas de sentir lazer, de sentir o prazer, né? Formas de lazer são bem importantes. E entender que as emoções, elas são sinalizadoras. As emoções, elas são nossas mensageiras, elas são nossas amigas, elas não são nossas inimigas, né? Então as pessoas têm muito desconforto ao sentir emoções, principalmente porque têm emoções desconfortáveis, né? Não adianta. E aí o próprio fato de se sentir desconfortável já faz com que a pessoa aumente aquele sentimento, faz com que a pessoa acabe transformando algo que poderia, um sentimento que poderia se encerrar depois de algum tempo, ele acaba se excedendo não só no tempo, mas também na intensidade, justamente por essa resposta emocional frente a uma emoção, né? A gente consegue fazer isso. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu estou ansiosa e a minha ansiedade está ansiosa. Então, é mais ou menos isso, né? A pessoa se sente ansiosa e acaba respondendo aquela emoção de uma forma inadequada e aí fica mais ansiosa ainda. Então, é importante a gente entender o que é que a nossa emoção está nos pedindo, para que a gente não tenha essa resposta emocional inadequada e acabe piorando a situação, né? Então, eu vou elencar aqui para vocês 4 das emoções mais básicas que acontecem e a resposta emocional, desculpe, as 4 emoções mais básicas e o comportamento que seria o que queria suprir essa necessidade. Então vamos entender. A tristeza, creio que um dos sentimentos, das emoções, né, mais desafiadoras. O que é tristeza? O que a gente faz quando a gente tá triste? A gente tem a tendência a se isolar um pouquinho, a ficar mais quieto, né? Refletir um pouco, querer ficar no canto. Por que será? Né? Porque normalmente tem alguma coisa na nossa vida que está precisando dessa reflexão. Seja uma mudança que precisa acontecer, seja algo das emoções que não tá legal. E a tristeza, ela aparece para nos fazer refletir em relação a isso e entender quais são as mudanças que são necessárias. Então, eu preciso me dar esse tempo. Nem que seja 5 ou 10 minutos, mas pegar esse tempo e dizer assim: não, agora eu vou ficar aqui quietinha, eu vou olhar uma série, eu vou ler um livro, ou não vou fazer nada, né? Eu vou ficar sem fazer nada esses 10 minutos e vou pensar o que é que não tá bem, mesmo que você não encontre respostas naquele momento, mas que você se dê esse tempo. Se você atropelar isso, aí sim, além de ficar triste, você vai ficar com raiva, vai ficar irritada, vai ter uma série de comportamentos que não estão alinhados com os seus valores, e aí causa uma frustração muito grande e afeta muito a autoestima. E a alegria? A alegria é bom, né? A alegria é tranquilo, mas muitas pessoas não sabem para que serve a alegria. A alegria serve para a gente entender que a gente está fazendo algo legal. É como se as nossas emoções dissessem pra gente: ó, legal, continua fazendo isso aí que tá bom, tô gostando. Então, quando a gente se sente alegre, é importante a gente entender e conseguir ler essa mensagem, né? Quando eu falei antes sobre motivação, que às vezes a gente faz as coisas depois que a gente se sente motivado, se sente feliz, é isso, né? Isso significa que você fez algo legal para você mesmo. E talvez antes eu preciso fazer para depois sentir essa alegria, mas é tão bom, porque é uma confirmação de algo bom que você está fazendo para você mesmo, certo? Depois nós temos a raiva, que também é bem comum e pode ser muito desafiadora. A raiva, ela tá pedindo por limites. Lembra o exemplo que eu dei antes, quando a gente não fala, né, o que gostaria, o que está sentindo, por exemplo, o exemplo do trabalho, isso é bem comum, né? As pessoas acabam ficando com raiva, engole aquela raiva, vai para casa e come a raiva, né, em forma de comida. Isso pode acontecer. Por quê? Porque foi um limite que não aconteceu, seja ele físico, um limite psicológico,
um limite emocional, um limite moral, enfim, cabe a cada pessoa, né, em cada situação conseguir fazer essa leitura. Mas o que precisa ter em mente é que quando a gente tá com raiva é algum limite que alguém excedeu algum limite nosso, de alguma forma. E aí cabe a nós mostrar qual é esse limite. Por isso que quando eu falei antes da comunicação assertiva também, né, às vezes a gente não sabe se comunicar. Ou a gente tem medo do que a pessoa vai pensar, se a pessoa vai ficar chateada, a pessoa não vai gostar. Isso acontece, inclusive, quando a gente tem que negar certos alimentos, né? Quando alguém oferece o alimento. Depois dessas 2 aulas, vocês vão estar sabendo como identificar se vocês vão estar com fome ou não, né? Os tipos de fome, se ainda não sabem, obviamente. Mas mesmo sabendo de tudo isso, acabam não conseguindo negar esse alimento por medo de que a pessoa vai ficar chateada, que a pessoa não vai gostar, e aí como é que vai ser, né? Então tudo isso acaba minando o nosso sentimento, porque a gente imagina as coisas. Não significa que isso vai acontecer. Então, se eu acho que alguém vai ficar chateado se eu disser não, sou eu quem estou imaginando isso. E bom, né? Vamos entender que pode existir essa possibilidade, sim, pode existir. Mas será que se eu tenho alguém, né, que é próximo a mim, que eu tenho um vínculo, eu gosto dessa pessoa, eu entendo que essa pessoa gosta de mim, será que ela vai ficar tão chateada assim por eu estar fazendo algo que é importante para mim, né? Se a gente for buscar isso, esse movimento nessas perguntinhas que a gente se faz, isso se chama buscar evidências de dados concretos que nos mostrem que aquilo realmente vai acontecer. Então, esse é um clássico exemplo que eu poderia, que vocês podem facilmente replicar, que é se fazer essa pergunta. Então, nesse exemplo que eu dei, né? Será que realmente a pessoa vai ficar chateada comigo? Será que realmente isso faz sentido? E se fizer, se essa pessoa fizer isso, o que que eu penso desta pessoa, né? Que não é só a pessoa que pode ficar brava no sentido, não que eu quero que vocês fiquem bravos com alguém, mas a gente tem que entender que a gente também tem controle sobre as coisas, a gente não tá só à mercê do controle dos outros, né? Então, tomar essa consciência é importante, até por uma questão de autoestima. E o próxima e última emoção é a ansiedade. A ansiedade ela é derivada de uma emoção mais primária, que é o medo. Emoção primária são aquelas que os nossos ancestrais tinham, né? Então eles tinham muito medo. E aí a gente, no nosso mundo moderno, desenvolveu a ansiedade, que é um pouquinho mais elaborada, porque hoje a gente não tem medo do leão na floresta, né? Dos perigos que a gente enfrentava na época das cavernas. Mas a gente tem medo de perder o emprego, por exemplo, a gente tem medo de não conseguir emagrecer, a gente tem medo de muitas coisas. E então, o que quer dizer ansiedade? Que a gente vai enfrentar um desafio, ou que a gente está enfrentando um desafio. O próprio processo de emagrecimento é um desafio, não é? A gente precisa desenvolver habilidades e fazer mudanças necessárias para que a gente alcance um objetivo. É natural que a gente se sinta ansioso. Agora, se você já é uma pessoa ansiosa, talvez você se sinta mais ansiosa, né? E o próprio fato de você entender que essa ansiedade é natural, que ela na verdade vem te ajudar, porque quando a gente entende que estamos enfrentando ou vamos enfrentar um desafio, nós temos a oportunidade de planejar, como por exemplo a atividade, né, que eu sugeri para vocês antes de listar e organizar um dia, as tarefas do dia. Isso nada mais é do que um planejamento para lidar com o desafio. A ansiedade está pedindo que você faça exatamente isso. E muitas pessoas acreditam que a ansiedade vem simplesmente por excesso de pensamento, né? Excesso de futuro. E não tá errado. Mas às vezes a ansiedade também vem quando a gente não tá fazendo aquilo que tá alinhado com o que a gente acredita, com aquilo que é importante para nós, para nossa evolução e desenvolvimento pessoal. A gente também fica ansioso. Então, se você demorar muito para tomar essa decisão, você quer emagrecer e tá demorando muito para começar a agir, isso vai causar ansiedade, porque você tá num conflito interno muito grande. E então é necessário que você pare e pense e planeje e se organize para enfrentar esse desafio. Claro, de uma forma equilibrada, né? Nem 8 nem 80. Vamos falar sobre o pensamento 8 e 80, aliás.
mas entender de forma equilibrada, com base nos dados reais, né? Que tipo de problema eu vou enfrentar e o que exatamente eu preciso de competências e habilidades para conseguir enfrentar este problema. Eu acredito que vocês já estão fazendo isso, né? Se vocês estão participando desse processo, dessas aulas, né? Vocês já estão interessados, já estão agindo. Mas é importante a gente falar isso até como prevenção futura, né? Para que vocês consigam manter o mais tempo possível na fase da manutenção da mudança. Bem, vamos iniciar nosso papo então sobre pensamentos sabotadores, certo? Os pensamentos sabotadores, eles são aqueles pensamentos automáticos que eu falei antes, né? Que eles aparecem sem a nossa consciência. Então, às vezes a gente tem a sensação que simplesmente está fazendo um comportamento. Mas a gente sempre tem pensamentos automáticos o tempo todo na nossa cabeça. Eu estou tendo pensamentos automáticos nesse momento sem a minha consciência, né? E alguns com a minha consciência. Mas, por exemplo, eu poderia estar aqui falando, pensando assim, que ninguém vai gostar do que eu tô falando, que ninguém vai entender, que não vai ser útil para ninguém. E aí, que tipo de resposta emocional isso vai causar em mim? Eu provavelmente vou ficar muito ansiosa, muito triste, muito preocupada, e talvez isso me impeça de fazer essa aula, né? Então a gente tem que entender que os nossos pensamentos têm muita relação com as nossas emoções e as nossas crenças. Na verdade, elas são como se fossem mediadores, né? Elas estão no caminho do meio. Então, nós vamos falar aqui, aliás, sobre 4 tipos de pensamentos sabotadores que podem acontecer quando a gente fala sobre emagrecimento, tá? Tem os pensamentos sabotadores que incentivam a comer, né? Que são aqueles que a gente pensa assim, mas não tem problema. E aí a gente tá se iludindo, a gente não tá pensando de forma coerente com o nosso corpo, que depois, né, são os próximos assuntos, mas essa parte é interessante a gente entender antes. O que que, o que que são os pensamentos sabotadores que nos incentivam a comer? São aqueles que a gente simplesmente pensa que não vai dar certo, né? Não adianta eu tentar me controlar e que eu simplesmente vou comer um pouquinho e aí a gente acaba se iludindo e não come só um pouquinho, né? Acaba acontecendo aquilo que eu falei no começo, começa na sexta e para só lá na segunda, né? Que é quando começa o dia oficial da dieta. Tem os pensamentos que minam a nossa autoconfiança, que são aqueles que normalmente estão relacionados com uma crença de fracasso muito grande, né? Que aí são pessoas que talvez acreditem que não são capazes de fazer essa mudança. E na verdade, o que acontece é que elas talvez não tenham desenvolvido as habilidades necessárias para que elas façam essa mudança. Então é algo novo, é algo que a gente aprende, é algo que todo mundo tem que aprender. Então, alguém que já conseguiu fazer isso, que já passou por esse processo, é alguém que já aprendeu, não é alguém que tem algo especial, que é diferente de todo mundo, que nasceu com dom. Não é isso, são pessoas que, em algum momento, por algum motivo ou outro, já aprenderam isso. E aí, se a gente ficar, né, nesse pensamento assim de, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir mesmo, não adianta me dedicar, bom, aí isso mina a nossa autoconfiança e a nossa autoestima. E normalmente, observa se você é uma pessoa que precisa estar se motivando o tempo todo, encontrando o que é que te motiva o tempo inteiro, talvez você se identifique com esse pensamento, né? E isso cansa, isso rouba muita energia. E normalmente essas pessoas acabam acreditando que emagrecer é extremamente. Me fugiu a palavra. Que emagrecer é extremamente cansativo, né? Porque na verdade o que rouba a energia são esses pensamentos e essas emoções desnecessárias, baseadas em pensamentos que são sabotadores, né? Existem os pensamentos sabotadores que autorizam a não seguir as indicações profissionais. Então, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, talvez algumas pessoas podem pensar assim: mas eu não preciso seguir essas orientações, porque eu já sei tudo isso. Eu não preciso anotar o meu dia a dia, eu não preciso fazer o meu planejamento,
porque eu já sei, porque eu, né, não preciso. E na verdade, isso também pode ser um pensamento sabotador baseado nessa crença de que você não consegue, né? Porque quando a gente acaba pensando dessa forma, é como se a gente não quisesse encontrar a frustração lá na frente de não ter conseguido fazer. Então, ou você tá com uma expectativa muito alta, e aí a gente precisa entender qual é essa expectativa, se você tá com muita pressa, né, nesse processo, é, ou então você tá acreditando que realmente não vai conseguir, tá tentando evitar essa frustração. E um quarto e último tipo de pensamento sabotador é os que aumentam o nível de estresse e ansiedade. E aqui eu acho que a gente também poderia dar o exemplo, né, que eu falei antes, que fazem com que o processo todo pareça muito mais difícil, muito mais cansativo, muito mais exaustivo, porque a gente acaba colocando uma energia nesse processo que na verdade não tem necessidade, né? Porque a gente tem que lidar com todos esses sentimentos, essas coisas que vêm na nossa cabeça. E uma forma de lidar com isso, pois a gente vai ver exemplos, tá? Dos principais e respostas mais adaptadas, mais coerentes com a realidade, né? Mas a gente já pode adiantar que uma forma de resolver isso é assim mesmo, encontrando uma confrontação adequada, né? Então, se eu entender que eu realmente não. Né, se você se pegar pensando assim, não vou conseguir. O que você precisa fazer para conseguir? Será que continuar do jeito que está? Será que realmente isso não é algo relevante para você, para que você pense o que precisa ser feito, para que você planeje? Será que isso realmente não é uma prioridade, né? Então é importante sim que a gente faça esse processo. Antes da gente seguir esse, essa nossa conversa, né, vamos falar sobre os principais erros cognitivos e como reagir a eles. Os erros cognitivos, na verdade, são os pensamentos automáticos sabotadores, tá? Que a gente chama de pensamentos disfuncionais na terapia cognitiva, que eles acabam nos atrapalhando, né? Quando a gente vai ter que ter algum comportamento. Mas antes da gente passar para essa parte, vamos entender um pouco mais sobre os nossos valores pessoais. O que eu quero dizer com valores pessoais? É tudo o que é importante para você. Então, aqui vai uma tarefa que também é bem importante, de listar. Lista todas as coisas que são importantes para você. Então, por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade nisso porque a gente nunca para pensar nisso. Pode ser bem desafiador, mas vale a pena, eu garanto, né? É bem importante pro desenvolvimento do processo. Então, eu vou dar algumas dicas do que normalmente as pessoas escolhem como valores pessoais, tá? Pode ser o trabalho, pode ser a família, pode ser o lazer. E a gente também fala sobre a reputação moral ou social, enfim, né? Como vocês quiserem entender e definir. E também o autocuidado pessoal, que aí entra as nossas escolhas alimentares e a atividade física entra nesse aspecto. Você pode fazer uma lista ainda de outras coisas que são importantes para você. Você pode até se basear naquela tabela, né, das atividades diárias, ver o que mais você faz durante o dia, o que mais você fica motivado em fazer, o que está baseando, inclusive, essa busca de vocês por esta mudança. Com certeza tem algum valor incluído. Às vezes pode ser o da família, inclusive, se você não tem esse valor do autocuidado como prioridade, às vezes é a família que é muito importante para você, né? E você quer, sei lá, tá mais disposta para brincar com os filhos, para fazer qualquer coisa com a sua família. E aí você busca por objetivos, né? E a gente ter consciência desses valores é importantíssimo para que a gente consiga se manter motivado, se manter alinhado com aquilo que a gente quer. Então a gente não busca apenas objetivos. É muito mais do que isso. A gente está fazendo algo que a gente vai manter para o resto da vida, porque é quem a gente é o que é importante para a gente mesmo. E
E aí, por que que fica mais fácil também eu tomar decisões quando eu tenho essa consciência? Porque eu consigo entender que um valor não pode atropelar o outro. Aquela questão que eu falei antes, né, da ansiedade, a gente se sentir ansioso quando não faz o que precisa ser feito às vezes, na verdade também tem relação com isso. Se eu tenho como importante para mim o valor do trabalho, da família e do autocuidado pessoal, se eu só trabalhar e não der atenção para minha família e para o meu autocuidado, eu não vou ficar feliz. Eu provavelmente vou ser uma pessoa frustrada e extremamente ansiosa. Eu preciso encontrar um jeito de equilibrar essas demandas, em ordem de prioridade. Então, eu sugiro que vocês façam uma outra lista com tudo que é importante para vocês. Aí não é tarefas, tá? É o que é importante, aquilo que vocês colocam no coração de vocês quando vocês fazem. E façam outra lista depois, por ordem de prioridade. O que é muito mais importante na vida de vocês, que vocês não abrem mão? A família, o trabalho, quantas horas por dia você precisa trabalhar e quanto tempo por dia ou por semana você precisa do lazer. Se o lazer não é tão importante assim para você, pode ser só no final de semana, pode ser 10 minutos por dia, se for muito importante. Então isso é uma questão de valor. E quando a gente tem essa consciência, as mudanças elas são duradouras, a gente consegue manter isso ao longo do tempo e ao longo da nossa vida porque a gente não tá correndo atrás de um objetivo de emagrecer X quilos, por exemplo. A gente tá mantendo o que é importante e vital para nós, o que tem relação com a nossa personalidade, o que tem relação com os nossos valores, que nada mais é do que a nossa estrutura, é quando a gente coloca a nossa alma naquilo. Então é muito mais profundo do que a gente seguir um objetivo, porque se a gente alcançar o objetivo, por exemplo, e aí o que eu faço depois? Isso causa muita angústia, né? Muitas pessoas acabam, inclusive, pensando que depois que elas alcançarem um objetivo X de emagrecer tantos quilos, elas vão ser mais felizes, elas vão ser mais satisfeitas, elas vão fazer tantas coisas que deixam de fazer nesse momento. Mas será que vai mesmo? Porque o que eu vejo realmente acontecer não é isso, é completamente o contrário. Quando a gente não tem essa consciência dos nossos valores, a gente entende o porquê que a gente está atrás daquele objetivo, a gente consegue manter, porque a gente já consegui emagrecer o que eu queria, mas eu vou seguir fazendo isso. Eu vou seguir me cuidando, me priorizando e fazendo boas escolhas, porque eu sei que isso é importante para mim, porque isso é o que eu quero da minha vida. Não é simplesmente perseguir um objetivo que muitas vezes a métrica tá lá fora, né? É para ter o corpo X, é para ser de determinada forma, porque muitas pessoas também acreditam que o sucesso profissional está relacionado com um corpo específico, né? Então acabam buscando isso desta forma. Então essa é a mensagem que eu queria deixar sobre os valores, certo? Então não deixa de ir lá. Eu vou deixar uma orientação, tá? Com algumas perguntas também nas atividades para que vocês possam fazer essa análise e listar. Bem, vamos iniciar o nosso assunto sobre os principais pensamentos sabotadores, os pensamentos, os erros cognitivos, né? O que são os erros cognitivos? Nós vamos iniciar o assunto sobre eles e na próxima aula nós vamos ver os exemplos, né, e como respondê-los. Os erros cognitivos, na verdade, o que acontece? Quando a gente nasce, a gente já nasce com um temperamento específico, com uma tendência, né? Dá para perceber até nas crianças, quem tem filhos, se tiver mais de um, também vai ser mais fácil perceber. Mas quem já conviveu com criança percebe que as crianças têm um jeito, uma personalidade própria que é delas, né? Algumas são mais agitadas, são mais falantes, outras são mais quietinhas, observadoras, são mais introspectivas, gostam de brincar sozinhas, por exemplo. Tem outras que, se tiverem que brincar sozinhas, ficam extremamente deprimidas, ficam chateadas, ficam incomodadas. Então, essa é é o nosso temperamento, né? Que a gente nasce já com uma certa tendência. E a partir do momento que a gente vai vivenciando as coisas, principalmente na nossa família, né? Que é o nosso primeiro exemplo,
de realidade, de vida, de relacionamentos, a gente vai criando então uma percepção do mundo e que são as nossas crenças mais profundas. E por isso, inclusive, que é difícil a gente perceber, a gente não tem essa habilidade de se dar conta das crenças e dos pensamentos, porque são anos e anos, né? Reforçando isso, que se torna automático, se torna parte de quem nós somos. E por isso que para fazer essa transformação tem que ser algo mais profundo e a gente realmente tem que fazer essa parada para prestar atenção nisso. Porque a gente cria e desenvolve uma maneira de ver o mundo baseado nas nossas experiências, na nossa tendência inata, né, de quando a gente nasce, e do que vai acontecer depois em termos de reforçadores, que a gente chama. Ou seja, se eu já tenho um jeito de ser mais deprimido, né, mais introspectivo, se eu já fui uma criança mais introspectiva, e lá na escola eu tive uma professora extremamente crítica, que me criticava por isso, que não deixava que eu ser quem eu era, né? Que ficava me dizendo que eu tinha que conversar mais com as pessoas. Isso pode me deixar muito mal comigo mesmo, né? E aí a gente vai criando essas referências e essas crenças, como por exemplo eu falei da crença de fracasso. Talvez venha, né, de uma vida baseada em muitas falas de pessoas que disseram: "Ah, mas você não faz nada certo, você não consegue, olha só". E as pessoas que fizeram isso tiveram a melhor das intenções, né, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, em querer ajudar, querer educar, querer ensinar, mas a forma que isso cai na nossa cabeça tem muito a ver com a forma que a gente tem a tendência inata. Então, resumindo, né, o que que acontece? A gente nasce com uma tendência inata que nos ajuda a ver o mundo de uma determinada maneira, e aí a gente vai guardando aquilo nas nossas caixinhas da nossa cabeça, e hoje, enquanto adultos, nós só vamos abrindo as caixinhas e pegando as informações que a gente precisa. Então a gente não está acostumado a criar novas percepções de mundo, a criar novas percepções de coisas e pensamentos. Por isso que isso pode ser muito desafiador. E a gente também tem uma outra herança dos nossos ancestrais, né? Que é a economia de energia psíquica, que isso significa que o nosso cérebro, ele é preguiçoso para mudanças. Ele é muito preguiçoso. Então, a gente precisa dar uma incentivada e um empurrãozinho para que ele faça essas mudanças e entenda que hoje isso é necessário. A gente pode entender o mundo de uma maneira diferente, né? Assim como uma criança vê o mundo de uma forma e outra criança de outra forma, a gente também pode entender que existem várias percepções da mesma situação. E isso também é exercitar a flexibilidade, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram aquela imagem do número 6, né? Aí tem uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro lado. A pessoa que tá de um lado tá enxergando o número 9 e a outra pessoa tá enxergando o número 6. Quem é que está correto? Os dois estão corretos. Dentro da sua perspectiva, os dois estão corretos. Então, a gente pode coexistir com vários pontos de vista. O problema é que esses pensamentos, esses erros cognitivos que a gente chama, os pensamentos sabotadores, eles não estão alinhados com a realidade, né? Na verdade, cada pessoa faz a leitura do mundo, mas se eu estiver vendo um 9 e por algum motivo alguém me disse que aquilo era um 5, eu não estou vendo as coisas como elas realmente são, né? E isso pode causar muita confusão na nossa cabeça, inclusive no nosso comportamento. Então, esse vai ser o nosso próximo assunto, inclusive, né? A gente vai ver quais são esses erros e quais são as formas de conseguir trazer esse pensamento de uma forma mais realista, né? Tem uma frase, inclusive, de um filósofo muito antigo, né? Que foi quem tem uma certa influência também na psicologia cognitiva, que fala sobre isso, que não, as pessoas não entendem o mundo como ele é, né? A gente entende o mundo conforme a nossa percepção. E por meio da ciência hoje, a gente consegue entender como é que essa percepção se desenvolve. Então vamos utilizar também esse conhecimento para saber como é que a gente faz para ter uma vida mais equilibrada conforme os nossos objetivos. A gente vai ver isso na próxima aula.
Espero que tenham gostado até aqui, que tenha ajudado de alguma forma. E a gente se vê na próxima, então. Até!